A sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo 6. Glória a Deus. Isaías capítulo 6. Nós vamos ler o chamado de Isaías. E é uma das passagens que eu mais gosto, que eu mais me admira na Bíblia, o chamado de Isaías. Se você é atento, a maioria das vezes que eu ministro louvor, ou que a gente está liderando a adoração, eu normalmente cito alguma parte dessa passagem, porque o que Isaías viveu foi tremendo. E o nosso desejo é que nós como igreja, você como líder, núcleo de célula, também viva tudo aquilo que Isaías viveu ao contemplar o Senhor. Isaías capítulo 6, nós vamos ler o versículo, do versículo 1 até o 8. Eu vou ler a versão King James, então talvez esteja um pouquinho diferente da sua, mas não tem problema. Todos acharam? Amém? Amém, irmãos? Glória a Deus. Fica quietinho não, faz parte. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a orla de suas vestes enchia o templo. Em torno dele posicionavam-se os serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o seu rosto, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E ao mesmo tempo clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou repleto de fumaça. Então bradei eu: ai de mim! Não tenho salvação, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Imediatamente um dos serafins voou até onde eu estava, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: vê, isso tocou os teus lábios, a tua culpa, o teu pecado foi removido, e o teu pecado está perdoado. Em seguida ouvi a voz do Senhor que clamava: quem hei de enviar, ou a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Ao que prontamente eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Feche seus olhos por um momento. Pai, obrigado pela tua palavra, pela tua presença que já é real nesse lugar. Nós agora abrimos nosso coração, a nossa mente, para receber tudo aquilo que o Senhor preparou para nós, para essa semana, para esses dias, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar, por favor? Glória a Deus. O tema da mensagem dessa noite é o propósito da presença. Por que é que Deus decidiu dar a nós a sua presença, o seu Espírito Santo? Por que é que Deus decidiu colocar em nós? A palavra diz que Ele colocou esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Deus escolheu, pela sua graça, que é favor não merecido, revelar-se ao homem e dar ao homem um livre acesso à sua presença. Mas a própria palavra diz que há um tempo para todo propósito debaixo dos céus. Tudo debaixo dos céus há um propósito. Nós estamos vivendo uma dispensação chamada graça. Até o dia que Jesus morreu na cruz, vínhamos de uma dispensação debaixo da lei. Quando Ele morre na cruz, sobe aos céus, então Ele inaugura um novo tempo, chamado graça. Um tempo onde nós não precisamos mais do sacrifício de animais, nós não dependemos mais de sacerdotes, sumos sacerdotes. Um tempo onde Deus não habita mais em um lugar santíssimo, onde um véu faz separação entre homem e Deus. Hoje, no tempo da graça, Deus habita em nós. Deus habita em nossas vidas. A Bíblia diz: vocês não sabem que são edifício do Senhor, que somos como pedras vivas que constroem o templo do Senhor. Ele não está em paredes, Ele não habita em templos e nem em tendas feitas por mão de homens, mas Ele habita dentro de nós. Deus nos deu a sua presença com um propósito. Mas quantas vezes nós estamos equivocados? No momento de culto como esse, estamos equivocados. Estamos aqui, cantamos as canções, erguemos nossas mãos, fazemos orações, mas equivocados.
Muitos de nós acabam fazendo isso apenas por uma religião vazia, apenas por um ritual, ou porque se acostumou a fazer. Quantas vezes nós, principalmente nós da Play, nós somos tão voltados a ser cheios do Espírito Santo, buscamos tanto isso nos nossos cultos, né? Nosso período de louvor, nos nossos cultos, dura aí 1 hora tranquilamente, porque nós buscamos, nós choramos, nós nos humilhamos. Mas quantos de nós não estamos fazendo isso apenas no automático? Ou apenas porque é algo gostoso, porque gostamos de sentir um arrepio, porque gostamos de chorar. Se eu vier no culto e não sentir um arrepio, então o culto não foi bom. Se eu vier no culto e não chorar, então eu não senti a presença de Deus. Não, se o ministério de louvor não tocar aquela música, eu não consigo. Ou quem é o pregador da noite, ou quem é que está liderando o louvor da noite. Dependemos de artifícios, dependemos de pessoas, de coisas, e chamamos isso de presença de Deus, quando na verdade a presença de Deus está totalmente distante disso, é totalmente o oposto disso. Deus, ele não precisa de intermediadores, nós temos apenas um, e é Jesus. Ele é o nosso intermediador entre Deus e os homens, só dependemos dele. Você não precisa do Michel, você não precisa do Fernando, você não precisa do Alessandro, você não precisa de nenhum de nós aqui na plataforma. E se nós estamos aqui e o céu se abre, a glória venha pela misericórdia de Deus, não é porque sou eu que estou cantando, não é porque sou eu que estou pregando ou estou orando, não é porque é o fulano de tal ou o beltrano, é porque Deus decidiu se revelar a nós, Deus decidiu revelar a sua presença a nós, Deus decidiu se fazer conhecido por nós. Esse é o propósito da presença de Deus, revelar o Senhor, manifestar a glória, a grandeza do Senhor. É para isso que nós estamos aqui, meus queridos, todos os dias, no domingo, na terça, na quinta, na célula, nas reuniões que nós temos, nos ensaios, nós estamos aqui para revelar, para contemplar a glória do Senhor. E Isaías, ele vê o Senhor, ele disse: eu vi o Senhor. E esse tem que ser o desejo do meu e do seu coração, ver o Senhor, acima das adversidades, acima dos problemas, acima das minhas limitações, das minhas dores, acima de qualquer situação, acima de quem está liderando. Porque às vezes você pode não gostar do líder, você pode não se identificar com o estilo de liderança dele, mas busque ver o Senhor acima dessa pessoa, busque ver o Senhor em toda circunstância, busque ver o Senhor no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua casa, no seu ministério. Sabia que muitos de nós aqui, e talvez até eu me inclua nisso, se Jesus talvez deixasse de participar de algumas coisas, talvez a gente nem sentiria falta, porque estamos fazendo simplesmente porque nos acostumamos. Mas precisamos ter esse desejo de ver o Senhor. Isaías, ele viu o Senhor. Moisés também viu o Senhor. Ele disse: Senhor, eu quero ver a tua face, eu quero ver o Senhor. E Deus responde a Moisés, ele diz: olha, eu farei passar diante de você toda a minha bondade e misericórdia. Nós precisamos, meus queridos, ver a bondade e a misericórdia do Senhor. A bondade do Senhor que nos faz estar aqui, a bondade do Senhor que nos escolheu, porque não sei se você sabe ou se você entendeu bem o que a Bíblia diz, mas nós somos enxertados, nós somos escolhidos pela graça de Deus. Ele decidiu escolher um povo estranho para chamar de seu povo. A bondade de Deus nos faz estar aqui, a bondade de Deus nos faz participar de um culto como esse, nos faz cantar, nos faz louvar. É a bondade de Deus, é a misericórdia de Deus. A palavra diz que elas são a causa de não sermos consumidos. É a misericórdia de Deus, meus queridos, que nos fez levantar nesse dia, que nos faz estar aqui, que nos faz levantar pela manhã para trabalhar. É a misericórdia de Deus. Mas quantas vezes nós estamos tão ensoberbecidos com o nosso coração, com aquilo que eu acho que o meu braço conquistou, a minha força fez, a minha influência foi poderosa e me fez alcançar lugares altos. Começamos a considerar que somos alguma coisa, que somos importantes ou relevantes, quando na verdade o que rege nossa vida, o que nos permite estar aqui, é a bondade e a misericórdia de Deus. Meus queridos, o propósito da presença de Deus é que nós contemplemos ao Senhor. Contemplar o Senhor. Você não pode vir ao culto
Preste atenção, você não pode vir ao culto e dizer eu não senti nada, e dizer olha, não sei, não senti nada hoje. Porque se você tem vindo à igreja, ou à célula, ou qualquer lugar onde estão entronizando ao Senhor e não sentiu coisa alguma, deixa eu te dizer, o problema não está no lugar e nem nas pessoas ao seu redor, mas está dentro de você. Porque todas as vezes que eu me achego a Deus, eu preciso me achegar com inteireza de coração. Eu preciso me achegar entendendo o que eu estou fazendo. Isso chama-se culto racional. É quando eu, de forma deliberada, de forma intencional, estou aqui para prestar culto ao Senhor. Então eu saí da minha casa, então eu me levantei nesse dia, já pensando que eu estaria aqui e que eu entregaria ao Senhor a minha adoração, o meu louvor, o meu culto seria agradável a Ele. E quando nós começarmos a ter esse sentimento, quando nós começarmos a ter esta motivação correta dentro do nosso coração, independe do pregador, independe do cantor. É muito importante cantar bem, tocar bem é essencial, pregar bem, afinal de contas vai ser o chamado, não é? Então dedique-se, pregue bem, estude, fale bem, tenha uma oratória legal, faça o que é necessário, mas nada disso vai ser importante, vai ser relevante quando o nosso foco principal for contemplar o Senhor e a sua grandeza. Isaías disse: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e os serafins clamavam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia da sua glória. O segundo propósito da presença é revelar, é manifestar, é fazer conhecida a santidade do Senhor. Nós não podemos estar num culto como esse, ou na semana que vem culto de ceia, ou nos 12 dias de campanha que está chegando, e estar aqui de segunda a segunda, sem contemplar a santidade do Senhor, sem ser confrontado com a santidade do Senhor. Todas as vezes que nós contemplamos o Senhor, a santidade dele vai confrontar o nosso pecado. Todas as vezes que você parar diante do Senhor, o seu coração será confrontado. Ele disse: ai de mim. Ele sentiu medo. Em algumas versões mais tradicionais diz: ai de mim que vou perecendo. Temor. Ele contemplou o Senhor, viu a sua santidade, sentiu temor. Mas hoje temos uma geração de pessoas que estão dentro da igreja e que de forma muito equivocada pensam poder dar ordens ao Senhor. Se Deus não fizer, se o Senhor não fizer, se o Senhor não me der, se o Senhor não me levar, se o Senhor não me fizer conhecido, se o Senhor isso, se o Senhor aquilo, como se fôssemos alguma coisa para pedir algo ao Senhor ou para ordenar algo ao Senhor. Nós acabamos de cantar aqui, profundidades das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento. Quem conhece a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem lhe deu alguma coisa para que possa requerir algo em troca? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, seja a glória para sempre. É Ele quem domina todas as coisas, é Ele quem governa o universo, é Ele quem determina os tempos e as estações, é Ele quem levanta e quem abate, é Ele quem dá honra e é Ele quem humilha, é Ele quem faz todas as coisas. Isaías contempla o Senhor, a sua santidade, e a sua reação, o seu sentimento é de temor. E nós precisamos, meus queridos, resgatar isso em nosso meio, o temor da presença do Senhor, a reverência de coração e não apenas de corpo. Porque às vezes o pregador, o pastor fala, eu também digo, fica de pé em reverência à palavra do Senhor, mas essa é uma reverência externa. Mas o que Deus procura é uma reverência que esteja dentro do nosso coração, é uma reverência que esteja atrelada com a minha fala, com o meu caráter, com o meu jeito de ser. Uma reverência não apenas no momento de culto, onde o pastor pede, feche os olhos, levante as mãos, não, mas uma reverência que te faz ser diferente lá fora, uma reverência que te faz ser diferente lá no seu relacionamento. Reverência essa, temor esse, respeito esse, que te move na segunda, na terça, na quarta, na quinta, e não apenas no domingo à noite, ou na célula na quinta-feira. Deus procura pessoas que tenham temor, respeito pela sua presença. Isaías viu a santidade do Senhor,
e automaticamente o seu desejo, o seu sentimento era que ele estava morrendo. E assim também é conosco. Todas as vezes que contemplamos o Senhor, a sensação é de que está morrendo alguma coisa em nós. Todas as vezes que você contemplar o Senhor, você precisa ter esse sentimento: alguma coisa está morrendo em mim. Talvez seja o meu orgulho, talvez seja a minha arrogância, a minha prepotência, talvez alguns pecados que às vezes a gente não fala, mas talvez seja a minha preguiça, a minha vontade de não fazer nada, porque isso também é pecado, gente. Tem gente que acha que não, mas é pecado também. Sabe aquela pessoa que fica protelando as coisas? Isso também não agrada ao Senhor. Tem horas que você vai contemplar o Senhor e vai morrer dentro de você essa sua ociosidade. Contemplar o Senhor vai trazer morte em muitas coisas dentro de nós, em muitos outros desejos dentro de nós. Pelo menos deveria gerar isso em nós. Ele diz: eu vou perecendo porque eu sou um homem de lábios impuros. A santidade do Senhor revelou a Isaías o seu pecado, a sua falha. E Deus pede de nós santidade. Não se iluda, não se iluda. Nenhum de nós aqui poderá ver o Senhor sem santidade. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Nós precisamos, meus queridos, buscar a santidade do Senhor. Nós precisamos buscar ser mais santos no nosso dia a dia. Mas Deus não nos pediria algo que Ele mesmo não teria propiciado. Deus, Ele propiciou um meio pelo qual nós somos santificados. E um dos meios pelo qual nós somos santificados é a palavra de Deus. Jesus, na sua oração sacerdotal, nos evangelhos, ele ora ao Pai e diz: Pai, santifica-os na palavra. A palavra de Deus tem o poder de nos santificar. Todas as vezes que nós lemos a palavra do Senhor com o desejo de entender, de compreender, ela será como um espelho. Ela vai revelar os nossos pecados, os nossos erros, as nossas falhas. E é por isso que muitos de nós ainda têm medo de ler Apocalipse. Ai, misericórdia, Apocalipse não, é muito pesado, é muito terrível. Sabe por quê? Porque Apocalipse revela o final da humanidade. Revela o final daquele que não teme ao Senhor. E isso nos incomoda. A palavra de Deus, ela é como um espelho fiel. Ela não vai trazer nenhuma maquiagem, não é um filtro do Instagram que você coloca para ficar mais bonito. Bem pelo contrário, se fosse um filtro, seria aquele mais realista possível. A palavra de Deus nos santifica. Quanto nós temos comido da palavra de Deus, irmãos? Ou será que a sua dieta espiritual se resume ao culto de domingo à noite, ao culto de oração terça-feira e a célula na quinta? 4 vezes na semana você se alimenta espiritualmente, mas o seu corpo físico você come 4 vezes na semana apenas? Não. Nós comemos pela manhã um café, 3 horas depois estamos comendo mais alguma coisinha, almoça, depois mais um cafezinho, antes da janta ainda tem gente que toma um cafezinho de novo, e depois a janta, e se deixar, a gente come o dia inteiro. Mas quando se trata de comer da palavra de Deus, aí muitos de nós estão morrendo por inanição, por não comer. Muitos de nós estão numa anorexia espiritual, não tem base, não tem conhecimento, não sabe, não tem intimidade com a Bíblia, não sabe manusear a Bíblia. Hoje nós usamos o aplicativo, glória a Deus, é muito prático, mas não sabe mais pegar o papel se for preciso. Se acabar a bateria, se acabar a tecnologia, sei lá, proibiram os aplicativos de Bíblia nos aparelhos do mundo, e aí? Vamos ter que usar o papel, e aí sabemos mexer ainda no papel? Precisamos ter intimidade com a palavra de Deus. Você quer ser um líder de célula melhor? Conheça o que a palavra diz. Você quer ministrar louvor melhor? Conheça o que a palavra diz. Eu não sei o que dizer entre uma música e outra. Diga o que a palavra diz. Fale o que a palavra fala. Cante o que está escrito na palavra. Você quer pregar melhor? Pregue o que está na palavra. Nós não precisamos inventar muita coisa. Nós não precisamos buscar outra revelação, porque já foi dada a nós. É só pedir a direção do Espírito Santo. Pai, o que tua igreja precisa ouvir? Ouça, busque, santifique-se na palavra. Um outro agente de santidade que Deus deu a nós é o próprio Espírito Santo. A palavra diz que ele gera em nós o seu fruto: bondade, mansidão, domínio próprio, longanimidade, tantas outras coisas que o Espírito Santo vai gerando em nós. E esse fruto em nós vai gerando santidade.
mas muitas vezes nós não estamos preocupados com a santidade. Nós estamos preocupados com a performance, nós estamos preocupados com a agenda, nós estamos preocupados com o horário, nós estamos preocupados com tantas outras coisas, mas deixamos de lado aquilo que deveria ser essencial. Eu trabalho com o Ministério de Louvor já há muito tempo, e a galera que trabalha mais perto de mim sabe que às vezes eu sou muito técnico, às vezes o pessoal acha que eu sou até incrédulo. Tinha um aluno do ITQ que eu dava aula para ele, ele dizia: o Michel, ele é muito incrédulo, porque às vezes eu sou muito racional, né? Quem me conhece um pouco mais de perto sabe disso. Eu creio no espiritual, eu me movo no espírito, eu creio que Deus revela em profecias, eu creio em tudo isso, meus queridos, e sei que Deus faz, mas eu não sou daqueles que vão espiritualizar todas as coisas, que nem tudo é demônio, né? Tem muita coisa que é nossas próprias ações. E muitas vezes, por eu ser tão técnico, tão mais racional, quantas vezes eu negligenciei a santidade, um momento de oração, de busca, antes de uma ministração, ou nos nossos ensaios, ou em qualquer coisa que eu estou fazendo. E Deus tem me corrigido, Deus tem me chamado a atenção para isso. Então nós temos investido mais em oração, mais em momentos que nós falamos como fluir, na hora dos ensaios, na hora das ministrações do louvor. Nós precisamos da santidade do Senhor, e ela só vem através de um relacionamento. À medida que eu me relaciono com Deus, eu vou me tornando mais parecido com Ele. Salmo 113 diz que nós nos tornamos parecidos com aquilo que nós adoramos. Você se torna parecido com o seu objeto de adoração. Então, se nós adoramos ao Senhor e amamos o Senhor, pelo seu Espírito Santo, nos tornaremos mais parecidos com Ele. Isaías viu o seu pecado, então um dos serafins pega uma brasa do altar e toca nos lábios de Isaías. Por quê? Porque Isaías disse: os meus lábios são impuros. Todas as vezes que contemplamos o Senhor, nós somos confrontados pelo pecado e somos também purificados do pecado. Esse é o objetivo de Deus, meus irmãos: nos purificar de todo pecado, de toda injustiça, de toda iniquidade, lavar o nosso coração. Só que perceba que Isaías, ele é purificado do seu pecado com uma brasa que foi tirada do altar. Só que nós, assim como Adão, quando pecamos, buscamos o quê? Fugir, nos esconder. Lembra de Adão? Comeu o fruto e aí o que ele faz? Se esconde do Senhor, como se fosse possível fazer isso. E nós também, de certa forma, fazemos isso. Você hoje vai levar o estudo da célula, você vai ser o nosso anfitrião por um dia, você vai levar a mensagem, você está na escala do louvor, mas aquele dia você se desentendeu com alguém, você teve um problema qualquer, você não está se sentindo bem, aquele pecado está ali te incomodando, e você diz o quê? Não, hoje eu não vou. Hoje eu não vou fazer, hoje eu não quero. Meus queridos, temos que aprender algo. Todas as vezes que pecamos, e nós pecamos todo o tempo, precisamos correr para o altar do Senhor. Precisamos correr para este fogo que purifica todo o pecado. Hebreus diz que o nosso Deus é como um fogo consumidor. Quando você pecar, meu querido, não fuja do Senhor, fuja do pecado e corra para o Senhor. É isso que nós fazemos. Semana que vem nós vamos participar da mesa do Senhor, e nós lemos todos os meses: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então coma desse pão e beba desse cálice, porque todo aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Por quê? Comem do corpo, bebem do sangue, mas não estão discernindo o que estão fazendo. Ainda continuam no pecado, ainda continuam nas velhas práticas, e por isso estão doentes e estão dormindo. A santidade do Senhor vai confrontar os nossos pecados, mas Deus não vai confrontar apenas os nossos pecados para mostrar a sua santidade, mas Ele confronta os nossos erros, nossos pecados, para nos purificar o pecado, para nos limpar, meus queridos, de toda a injustiça. Nós precisamos, meus irmãos, todos nós precisamos, do mais velho ao mais novo que está aqui nessa noite, todos nós somos devedores desta graça, e é o Senhor quem nos santifica. Isaías, ele é purificado, o seu lábio é tocado pelaquela brasa, e então ele é purificado.
E então vem um próximo acontecimento no seu momento de revelação do Senhor. Ele diz: eu ouvi o Senhor. Nós precisamos ouvir a Deus. Você precisa ouvir a Deus. Você precisa estar com seus ouvidos afinados à voz do Senhor. Eu me surpreendo também, meus irmãos, que tem gente que ouve muito a Deus, né? Tem uma galera que vem falar com a gente, né? E fala: ai, Deus falou comigo. Bem, mas tem certeza que é Deus? Porque às vezes você está falando, está chamando, cuidado para não chamar a voz de Deus, a voz do seu coração. Porque às vezes você acha que Deus está dizendo exatamente aquilo que você quer ouvir e não é o Senhor. Mas ouvir a Deus é algo que nós precisamos. E todas as vezes que nós entramos na presença do Senhor, nós devemos ouvir a voz do Senhor. Você já viu aquela pessoa que fala, igual eu, estou falando, ninguém está falando nada. Obviamente, momento de pregação, não tem como interagir. Mas aquela pessoa que só fala. Tem gente que é assim também. Ela entra na presença de Deus, e eu pego no pé dos adolescentes. Tem uns ali que eu falo: meu Deus, fica quieto, ouça um pouco, né? Entra na presença de Deus e fala, e canta, e ora, e pula, e grita, mas não consegue se aquietar. Tem hora que nós estamos no culto aqui da Play, coisa parecida, e aí a gente fala: ó, vamos ficar todo mundo em silêncio, vamos ouvir a voz do Senhor, do Espírito Santo. E as pessoas estão tão desacostumadas a fazer isso, que quando a gente para de cantar, ou a gente para de orar, ou a gente para de liderar a adoração, a palavra, a primeira coisa que a gente faz: fica em silêncio um minutinho e já pega um celular. Aí todo mundo vira da mídia, né? Todo mundo gravando. Meus queridos, nós temos que aprender a ouvir a voz do Senhor. Cuidado com as vozes que você está ouvindo. A palavra diz que as más conversações, as conversas erradas, corrompem os bons costumes. Cuidado com a mesa que você se assenta. Cuidado com as pessoas que andam ao seu redor. Ah, Michel, você está dizendo que eu tenho? Tem. Você tem que escolher com quem você vai andar, com quem você vai se assentar. Cumprimento todo mundo, converso com todo mundo, mas tem aqueles que são da minha intimidade. São aqueles que são mais próximos de mim. Comece a selecionar as pessoas que você ouve, as conversas que você ouve, os papos que você participa. Comece a ter um cuidado em dizer: olha, Deus me falou. Comece a julgar melhor as pessoas que se levantam e dizem: assim diz o Senhor. Porque tem muita gente dizendo assim diz o Senhor, enquanto Deus não disse nada. Cuidado com profecias encomendadas. A galera que conhece da sua vida, sabe dos seus problemas, sabe das suas dificuldades, aí começa a profetizar, mas dentro daquilo que já conhecia. Cuidado. Aprenda a identificar a voz do Senhor. Porque a palavra diz que o nosso inimigo, se possível fosse, se faria até de anjo de luz, para enganar até os escolhidos. Cuidado com qualquer pessoa que chega na sua casa, colocando a mão na sua cabeça. Tome cuidado com aquilo que você está ouvindo. A voz do Senhor para muitos é um pouco difícil de se entender, é um pouco complicado. Eu nunca ouvi a voz de Deus. Como é a voz de Deus? Já me perguntaram: Michel, você ouve a voz de Deus audível? Deus fala no teu coração? Como que é esse negócio? Cara, à medida que você vai se relacionando com uma pessoa, você não conhece a voz dela? Se tocar teu telefone agora e for a sua mãe, você não sabe exatamente o timbre de voz dela, da sua esposa, do seu esposo. Eu me lembro quando eu namorava ainda, e de vez em quando eu ligava para a Michele, naquela época não tinha WhatsApp ainda, e eu ligava para a Michele e a minha cunhada atendia, e muitas vezes eu confundia a minha cunhada com a Michele por causa da voz. Mas à medida que nós vamos conhecendo a pessoa, até a respiração do outro lado você sabe. Quer ver como você sabe exatamente? Você conhece bem as pessoas pela forma que ela escreve no WhatsApp. Você sabe se é a pessoa ou se não é. Às vezes alguém me manda uma mensagem e fala: tá estranho, mas não é assim que a pessoa escreve. Se eu mandar uma mensagem para você, vai estar lá: fala, querido, tudo bem? Porque é assim que eu escrevo. E eu sempre coloco reticências no final da frase. 3 pontinhos, ou 3 interrogações, ou 3 exclamação. É a minha forma de escrever. Você vai saber que sou eu. Se falar com você: paz, tudo bem? Ou eu não estou bem com você, ou não sou eu. Isso vem de relacionamento. Se queremos conhecer a voz do Senhor,
saber como ela é, precisamos nos relacionar com Ele. Eu comentei pela manhã, no começo do mês nós fomos para a convenção estadual lá em Foz do Iguaçu, e foi uma galera com a gente, o Maico, a Camila foram com a gente, e não tinham ido né, no Parque das Cataratas, minha cunhada também não, e fomos lá, já tinha conhecido, mas fomos novamente, e a vazão das águas estão bem acima do normal, no dia que nós fomos. E à medida que você chega no parque, você desce numa trilha e vai caminhando até chegar às quedas, e conforme você chega, você já ouve o som das águas. É algo impressionante. Mas à medida que você vai caminhando e se aproximando das quedas, o som é cada vez mais alto, é cada vez mais impactante, é cada vez mais, toca cada vez mais o nosso ser. Alguns até choram, né, pela beleza, né, Camila? Ficam emocionados com a criação de Deus. À medida que nós avançamos, nós nos aproximamos de Deus, é da mesma forma. No começo talvez é difícil ouvir a Deus, é difícil entender o que Deus está falando, mas à medida que você caminha em um relacionamento com Ele, à medida que você caminha em uma vida de oração, de busca, de jejum, à medida que você caminha em uma vida de entrega a Ele, fica muito mais fácil de ouvir a voz do Senhor. Mas deixa eu te dizer, Deus fala pouco, porque tudo que Ele fala, Ele cumpre. Tem gente que diz, Deus falou isso, Deus falou aquilo, Deus falou. Gente, sério, é tão difícil Deus falar comigo assim, falar mesmo. Deus falou comigo poucas vezes, falou audivelmente, assim, deu ouvir no meu coração. Porque todas as coisas que Deus fala, Ele cumpre. Tem gente que diz, vou pegar no pé da galera agora, Michel, a gente está namorando porque Deus mandou a gente namorar, Deus falou que, Deus confirmou. 6 meses depois o relacionamento acaba. Deus se enganou? Deus mudou de opinião então? Será que foi Deus ou foi a voz do seu coração? Deus mandou eu sair do emprego, ir para uma empresa nova, isso, aquilo, aí vai não dar certo. Será que é Deus que estamos ouvindo? Isaías ouviu a voz do Senhor. Você quer pregar melhor, você quer ministrar melhor, você quer liderar melhor uma célula, comece a ouvir a voz do Senhor. Ele nos dá estratégias, Ele nos dá direção. Seu casamento está com problema, seu relacionamento está com problema, ouça o Senhor falando. E às vezes Deus vai falar, vai lá, pede perdão. Você fala, mas não fui eu, Senhor. Mas Ele fala, é você que eu estou falando, vai lá. Não te mandei eu? Senhor, eu quero viver algo novo, eu quero viver algo novo. E aí Deus fala, querido, renuncia a isso, renuncia aquilo, para com essas amizades, deixa desses relacionamentos, anda com esse povo aqui. E você, não quero. Eu quero viver algo novo, abraçando as coisas antigas. Meus queridos, entendam uma coisa, não estava no meu esboço de manhã, não falei nada disso, o pessoal que está de manhã sabe, mas enfim, tem pessoas, tem relacionamentos que Deus não quer que você esteja. Tem pessoas que vão contribuir na sua vida, que vão somar com você, mas para uma estação e na próxima não. Tem pessoas no ministério que vai ser muito bacana, nós vamos ensaiar juntos, nós vamos cantar juntos, nós vamos tocar juntos, mas não vão fazer parte da minha vida. Pare de ser um compulsivo, uma pessoa dependente de relacionamentos. Comece a ouvir o Senhor. Deus pode dizer para você selecionar algumas amizades. Cuidado com pessoas que estão com você apenas por interesse, ou apenas nos dias bons. Ouça a voz do Senhor. Não sei para quem é a palavra, mas receba em nome de Jesus. Tem pessoas que saíram da tua vida, você está reclamando, está questionando, mas me abandonou, me rejeitou. Ei, tem gente que Deus tira. Tem horas que Deus nos tira de alguns lugares e nos coloca em outros lugares. Eu estar aqui, Deus me tirou de onde eu estava e me colocou aqui sem eu querer, sem perguntar a minha opinião, sem perguntar para a Michelle se ela queria ou não. Deus simplesmente fez do dia para a noite, literalmente. Foi no sábado, vocês têm que ir para o Costeira. No domingo a gente estava aqui. E lá se vão 7 anos, 8 anos do nosso ministério aqui. Então comece a ouvir o Senhor, e você vai sofrer muito menos na sua vida. Isaías ouviu o Senhor. E por último, ele vai responder ao Senhor. Não adianta só ouvir e não fazer. Não adianta só ouvir e não gerar nada. Tem gente que
fala tanto que ouve a Deus, ouve a Deus, ouve a Deus, ouve a Deus, mas não vemos nenhum sinal de transformação na vida. Ouve a Deus, ouve tanto a Deus, mas ainda continua fofocando. Ouve tanto a Deus, mas ainda continua orgulhoso. Ouve tanto a Deus, mas ainda vive com ressentimento. Ouve tanto a Deus, mas ainda se ofende com facilidade. Ouve tanto a Deus, mas não tem maturidade. Ouve tanto a Deus, mas não sabe obedecer. Ouve tanto o Senhor, mas não tem nenhuma característica ou caráter de um cristão, de uma nova criatura. Só ouvir não adianta. Para não ficar muito pesado, diz para quem está do seu lado aí, ó, só ouvir não adianta não. Seja profeta na vida dela. Só ouvir não resolve nada. Entenda. Quando Deus criou todas as coisas, Ele disse: haja luz e houve luz. Haja o firmamento e houve o firmamento. A terra produza seus frutos, os mares produzam os seres viventes, e tudo aconteceu pelo poder da sua palavra. Tudo que Deus criou foi com o poder da sua palavra. Glória a Deus, amém? Nós cremos nisso? Amém. Só que o homem é o único ser de toda a criação que pode ouvir a Deus e não obedecer a sua ordem. Sabia disso? Se Deus der uma ordem a qualquer ser vivo na terra, ou a qualquer coisa desse universo, ele vai obedecer, ele vai corresponder ao Senhor. Mas agora o homem não. O homem, nós temos, felizmente ou infelizmente, o direito de escolha. A questão está que se eu decido ouvir o Senhor, eu tenho vida. Agora, se eu decido não ouvir o Senhor, eu tenho morte. Deuteronômio 11, Deus chega ao povo de Israel, ao povo hebreu, e diz: olha, hoje eu coloco diante de vocês a vida e o bem, a morte e o mal. Escolhe hoje o que vocês querem. Escolha, pois, a vida, para que vivam. Você pode ouvir a voz do Senhor, guardar e não fazer nada com ela. Ou você pode ouvir a voz do Senhor e responder como Isaías respondeu. Isaías, ele disse: então ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Pelo que eu prontamente respondi: eis-me aqui. Meus queridos, ao ouvir a voz do Senhor, responda prontamente: eis-me aqui, Senhor. Ó, Deus talvez está chamando pessoas aqui para nova liderança de célula. Deus está chamando pessoas para assumir o ministério pastoral. Deus está chamando pessoas para assumir o ministério de intercessão. Deus está chamando pessoas para faxina, para organização. Talvez você escreva muito bem, talvez você pinte muito bem. Deus está chamando. Responda ao Senhor: eis-me aqui. Ele respondeu prontamente ao Senhor. Uma vez nós estávamos no ITQ, a pastora Lúcia era diretora do ITQ, o pastor Eduardo, nosso professor. Fomos formados na fornalha, porque não era fácil. Não pense você que porque eles eram nossos pastores aqui, que lá era fácil. Era até mais difícil ainda, né, pastora? Eu orei muito por você nessa vida. Pastora Lúcia é uma benção, mulher de Deus. Pastora Lúcia, você é uma benção, mulher de Deus mesmo. E ela chegou na sala e ela foi fazer a devocional com a gente, e ela disse algo que marcou, acho que todo mundo da nossa turma. Ela disse assim: Deus tem pressa desta geração. Deus tem pressa a respeito de vocês, porque as coisas começaram a acontecer muito rápido, muito intenso. Era muita luta, era muita batalha, era muita dificuldade, mas ao mesmo tempo Deus estava provendo, Deus estava dando meios, Deus estava abrindo portas. Eu me lembro de uma vez que eu fui para o ITQ mal, passando uma das maiores lutas do meu ministério até hoje, sofrendo lá, morrendo, com dor de cabeça. Eu tinha um problema de dor de cabeça, dor no corpo, uma doença emocional que estava se revelando no corpo físico. Eu ia no médico, não tinha nada, e estava eu lá no sofá, estirado. Não sei se a pastora Lúcia lembra, mas a sala era aqui, tinha um sofá bem na porta. Eu estava lá no sofá deitado, ouvindo a aula, e a pastora Lúcia vinha orar por mim. E não foi fácil a caminhada, não foi fácil. Foi desafiador, né, pastor Patrício? Foi desafiador. Mas o Senhor nos levou até aonde Ele gostaria que nós estivéssemos.
Nós ouvimos a voz do Senhor. Nós ouvimos o Senhor nos chamando, nos vocacionando para um ministério. Eu ouvi o Senhor me chamando, me vocacionando para um ministério, e eu respondi ao Senhor: eis-me aqui. Semana passada ainda, o pastor fez aqui, consagrou o Marlon a pastor, né? E chamou alguns aqui na frente. Você que se sente vocacionado, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Eu também caí em uma dessas, irmãos. Foi uma formatura do ITQ, na primeira IEQ. Eu estava lá, e a pastora Rosana Dinkel chamou o pessoal na frente que queria fazer o ITQ, e lá estava eu. Eu não sei se eu fui chamado ou se eu me ofereci. O que eu sei é que Deus até hoje não deixou falhar nenhuma de suas palavras. Eu me lembro que o dia que eu fui para a convenção, fazemos o ITQ 3 anos, no ano seguinte nós fomos para a convenção, e estava lá aquele monte de gente sendo consagrado a pastor, e chegou no meu coração um desejo. Eu disse: Deus, um dia eu quero ministrar nessa plataforma, nesse altar. Me dá essa graça, Senhor, de ministrar um dia na convenção estadual. E meus queridos, esse ano, começo desse mês, eu tive a graça, que não mereço, de estar lá ministrando louvor na convenção estadual. Meus queridos, Deus concede os desejos do nosso coração, desde que a primeira parte do versículo também se cumpra. Ele diz o quê? Agrada-te do Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Isaías ouviu o Senhor e respondeu: eis-me aqui. E daí em diante, Isaías passa a ser o maior profeta messiânico da Bíblia. Ele profetizou a vinda de Jesus cerca de 450 anos antes de Jesus nascer. Um dia, um culto, uma reunião, um momento em que Isaías contemplou o Senhor verdadeiramente, mudou a sua história, mudou o seu chamado, mudou o seu ministério. Talvez hoje, nesse culto, você veio apenas porque alguém ia apresentar, ou porque é culto da célula, eu tenho que vir, senão o Patrício pega no meu pé, ou eu vou porque eu preciso, sei lá, eu preciso ir na igreja, eu preciso de algo. Glória a Deus, você já veio, você já está aqui. Então eu te convido a contemplar o Senhor verdadeiramente, a olhar para o Senhor verdadeiramente. O propósito da presença de Deus é nos enviar. Isaías 61 diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, me enviou a trazer óleo de alegria em vez de luto, vestes, coroas de vitória ao invés de tristeza, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus disse: vão por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura, e os sinais seguirão aos que crerem. É para isso que Deus deixou a sua presença em nós, para nós pregarmos com ousadia, com intrepidez. A igreja do Senhor não é uma instituição falida, não é uma instituição morta, não é morna. Você não pode ser morno, irmão. Não pode ser morno. Lá na célula não pode ser um líder morno. Lá na sua casa, no seu relacionamento, no seu ministério, você não pode ser morno, porque os mornos serão vomitados da boca do Senhor. Deus nos chamou para ser uma igreja viva, eficaz, eficiente. Não estou falando de pessoas perfeitas, porque a perfeição teremos apenas na glória. Quando aquilo que é perfeito se revelar, então aquilo que é imperfeito se tornará como Ele. Lá nós seremos perfeitos. Não estou pregando perfeição de igreja, temos muitas coisas a melhorar, porque somos pessoas, mas estou pregando a possibilidade de uma igreja de pessoas imperfeitas, sim, mas ajustadas e alinhadas pelo poder de Deus, vivendo na presença e cumprindo o chamado do Senhor. É para isso que Deus te chamou, é para isso que Deus te escolheu, e Ele não se enganou quando te chamou ao ministério, Ele não se enganou quando colocou no seu coração o desejo pastoral, Ele não se enganou, meus queridos, quando te atraiu a esse lugar nessa noite. Ele está nos chamando a um momento a uma caminhada de relacionamento e intimidade com Ele, em nome de Jesus. Você pode ficar de pé no seu lugar aí, com ousadia do Espírito Santo.